querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. Não há tristeza e nem luta nesta vida que apague a nossa alegria, pois a luz do teu amor, Santa Vó Rosa, nos fortalece dia e noite, noite e dia. Vó Rosa, Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. Não há problemas e nem dificuldade que tire a nossa tranquilidade, pois confiamos em ti, Santa Vó Rosa, que nos dá paz e muita felicidade. Vó Rosa, Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. E não há nada neste mundo de ilusão pra dividir o amor do nosso coração, porque vivemos para ti, Santa Vó Rosa. É impossível a nossa separação. Vó Rosa, Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. E não há nada neste mundo de ilusão pra dividir o amor do nosso coração, porque vivemos para ti, Santa Vó Rosa. É impossível a nossa separação. Vó Rosa, Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada.
existem lá nos céus não viveriam pecando nem sofrendo as tristezas deste mundo tão cruel. No céu tudo é perfeito, sua beleza incomparável, nossa mente não alcança, infinito, inexplicável. Na casa do meu Pai há muitas moradas, assim disse o Senhor, que aguarda um povo vitorioso, um povo vencedor. As belezas do céu hoje são na terra contempladas, na obra desta igreja, no exemplo do primaz. Quando vejo criaturas sofrendo tanto, cheias de pecado e ilusão, sinto o desejo de fazê-las conhecer nesta igreja a consolação. Poderão gozar das riquezas do céu, paraíso de glória, o reino do nosso Deus, que bem guardado sob chaves de ouro, preparado por Deus. Ao seu povo, prezados e estimados irmãos, povo presente, prezados, mais uma vez nós nos encontramos aqui e juntos nós iremos participar da reunião de hoje. Então, prezados, nós viemos com o objetivo único e sólido de podermos nós exaltarmos o nosso Deus e engrandecermos o reino dos céus e os seus santos, através da nossa presença, da nossa reverência, da nossa dedicação, através dos nossos louvores de exaltação e glorificação a Ele, Deus, e a todos os seus santos. Também viemos com o objetivo também de podermos nós, prezados, alimentarmos os nossos espíritos com a unção e a plenitude do Espírito Santo do Pai, porque aqui nós encontramos os elementos cabíveis para que nós fortalecemos a nossa fé e engrandecemos a nossa credibilidade diante de Deus e diante dos santos e dos homens.
Então, prezados, eu apresento a todos a minha saudação. O que faço em nome do nosso santo, querido profeta irmão Aldo, desejando que as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, bem como da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, esteja com todos. Também estendo os meus cumprimentos, que faço em nome do profeta irmão Aldo, em nome do reino dos céus, a todos os nossos amigos e irmãos internautas que de agora em diante irão nos acompanhar via internet. Prezados, nós iremos agora dar início à nossa reunião com uma oração. Eu convido os que estão sentados que se coloquem em pé, por gentileza. Oramos. Ó bendito e magnífico Pai Santo Todo-Poderoso, nós glorificamos e te exaltamos, ó Pai, pela tua grandeza, pela tua beleza e pela tua misericórdia. Prestamos gratidão e adoração ao Senhor e a todo o reino dos céus. Glorificamos também e rendemos ações de graças a Jesus, o príncipe da paz, a nossa mãe Virgem Maria Santíssima, e exaltamos o Espírito Consolador da promessa do nosso Senhor Jesus, a santa e querida Vó Rosa. Prestamos também, Pai, gratidão e adoração, e dizemos que amamos e adoramos o representante do Consolador, o profeta dos tempos de agora, o nosso santo querido irmão Aldo. Ó glorioso Deus Pai, aqui nós nos encontramos no teu santuário, e com esta oração, ó Pai, estamos dando início à nossa reunião de hoje. Eu peço que o Senhor envia do alto dos céus, em espírito e verdade, e ao sentirmos a presença dele, profeta, irmão Aldo, nós sentimos o teu grande poder e a tua glória se manifestar entre nós, e nesta manifestação, a tua igreja, o teu povo, irá se alimentar dessa unção preciosíssima do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Certo, ó profeta, que o Senhor está presente, eu entrego a reunião nas tuas santíssimas mãos e declaro iniciada para a honra e glória do reino dos céus aqui na terra. Amém. Iremos cantarmos um hino com o título Igreja Forte. Jesus e seu poder celestial estão presentes nesta igreja da querida Vó Rosa, dos apóstolos, profetas, serafins e querubins. O poder celestial se manifesta entre os servos de
com luta e dificuldade, contra o pecado este povo vai marchando com Jesus, lutando sempre com lealdade. Com luta e dificuldades, contra o pecado este povo vai marchando com Jesus, lutando sempre com lealdade. De tanto sofrer e de tanto padecer, a paz não tenho, vivo a lamentar. Sem minha vida, só a tristeza eu vivo a chorar. Ah, eu sou um sofredor à procura de paz. E amor. Oh
minha alma também. Não tenho alento, eu não conheço o caminho do bem. Assim eu vivo a procurar, mas com toda a esperança sei que um dia eu vou encontrar que me dará o amor e a paz e a vida. Tenho a paz, encontrei o caminho que só alegria me traz. Contente eu sigo a caminhar para onde Jesus e a Santa Amorosa estão a me esperar. O glorioso céu de luz, que este santo caminho sempre me
As vezes que eu olho para este santo altar, fico só imaginando a Santa Avó, aí está. Os meus olhos a procuram, mas eu não a posso ver. Mas me alegro e me conformo, porque sinto o seu poder. As vezes que eu olho para este santo altar, fico só imaginando a Santa Avó, aí está. Os meus olhos a procuram, mas eu não a posso ver. Mas me alegro e me conformo, porque sinto o seu poder. Enquanto aqui viver, eu não contemplo o seu semblante. Vejo suas mãos, a beijo a todo instante. Ainda lembro aqueles dias tão felizes de outrora, tua presença gloriosa entre nós, ó Santa Avó Rosa. Me recordo seu falar e seu olhar de santidade, seu sorrir e os teus atos de amor e de bondade. Lembro aqueles dias tão felizes de outrora, tua presença gloriosa entre nós, ó Santa Avó Rosa. Me recordo seu falar e seu olhar de santidade, seu sorrir e os teus atos de amor e de bondade. Enquanto aqui viver, eu não contemplo o seu semblante. Vejo suas mãos, a beijo a todo instante. Lembro aqueles dias tão felizes de outrora, tua presença gloriosa entre nós, ó Santa Avó Rosa. Me recordo seu falar e seu olhar de santidade, seu sorrir e os seus atos de amor e de bondade. Enquanto aqui viver, eu não contemplo o seu semblante. Vejo suas mãos, a beijo a todo instante. Beijo suas mãos e a vejo a todo instante. Suas mãos, a beijo a todo instante. Prezados irmãos e internautas, quero neste momento convidar a todos a participar comigo da leitura da primeira mensagem, do primeiro tema, que tem o título
amai-vos uns aos outros. Mandamento de Jesus, nosso Senhor. E o segundo tema, a fé, confiança e esperança em Deus e em seus santos. A missão da Igreja Apostólica, através da direção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é promover e incentivar a paz nos corações e ensinar a regra de um bom viver, conforme Jesus ensinou aos seus apóstolos e orientou em sua segunda vinda, através da Santa Avó Rosa, que fosse ensinado à Igreja Apostólica e que, por sua vez, ela transmitiu ao Santo Irmão Aldo, para que o povo apostólico recebesse orientações seguras e perfeitas para viver em santificação, para ser limpo de coração e para alimentar em sua alma os bons sentimentos, a fim de viverem em paz e união com seu irmão ou irmã na fé. Jesus, o Filho primogênito e unigênito de Deus, veio trazer a paz e a união aos homens e mulheres de boa vontade, conforme ele mesmo falou aos seus discípulos. É palavra do Mestre: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É esta mesma mensagem de paz que ele, Jesus, continua concedendo através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da mensagem que a nossa igreja divulga, a fim de que os bons e humildes de coração vivam em paz, pratiquem o perfeito amor fraternal e sejam unidos a Deus Pai. Passado tantos séculos de sua primeira vinda à terra, Jesus, nosso Senhor, precisava cumprir a sua promessa e enviar o Espírito Consolador, a fim de restaurar a fé nos corações e também para formar a sua igreja, por meio da qual ensinaria a sua doutrina e a perfeita maneira de viver, de acordo com a vontade do Pai Celeste e as regras de um bom viver, inclusive para que o amor ao próximo voltasse a ser praticado como ele ensinou aos seus discípulos, ao afirmar que ele daria a sua vida por amor a eles e em favor da perfeita união entre homens e mulheres de bem. Conforme ficou registrado no Evangelho de São João, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizesseis o que eu vos mando. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que a doutrina que Jesus ensinou ao seu tempo e que em sua segunda vinda nos transmitiu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem por objetivo formar filhos e filhas para Deus o Pai Santíssimo. São princípios que levam à prática da perfeita fé, que ensinam a viver de maneira justa e agradável ao nosso Deus e Pai, que incentivam o bom trato entre pessoas, a boa educação e a boa convivência com o semelhante,
com seu irmão ou irmã na fé, com a sua família, na sociedade, que aperfeiçoa e discernimento e sabedoria para prestar ajuda àqueles que necessitam do seu amparo, do seu carinho, do seu amor. Assim sendo, cultive essas virtudes preciosas em seus corações, amando ao próximo como Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos têm ensinado, a fim de que haja paz entre todos os apostólicos, entre as famílias e entre a convivência de irmãos obreiros, coristas, regentes, músicos e membros, visto que somente assim é que venceremos e seremos um povo forte e muito abençoado. Prezados irmãos, está aí a primeira mensagem. Amai-vos uns aos outros, mandamento de Jesus, é pedido de Jesus, e que hoje nós recordemos e lembramos e praticamos, porque foi dado a nós esse direito de pertencermos a uma igreja que verdadeiramente esta igreja é dirigida e ungida e inspirada por Ele, Jesus. Contudo, Jesus, o nosso mestre, com o apoio do nosso Pai Celestial e com a ajuda da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Ele concluiu os planos dele, a segunda vinda dele a essa terra. Porque, prezados irmãos, Ele, Jesus, encontrou no meio de um povo uma pessoa que foi digna e merecedora de se tornar o Espírito Consolador da promessa dele, Jesus. E esta pessoa, com seus dons de nascimento, que possuía, quando Jesus passou a usá-la, concedeu a ela mais poderes, mais virtudes. Porque Jesus precisaria, e precisava, e precisou dessa pessoa, para que ele voltasse a ensinar, a doutrinar, a corrigir, a disciplinar o povo que foi formado por ele, Jesus. E esse povo somos nós, a Igreja Apostólica. Um povo que teve um privilégio, que tem um privilégio de anunciarmos que nós pertencemos à segunda vinda dele, Jesus, porque vivemos no tempo que Jesus chamou era do Consolador, um novo tempo, a segunda vinda dele, Jesus. Então, prezados, é preciso, é necessário que haja em nosso meio essa perfeição, essa igualdade, porque, prezados, nós representamos o Mestre Jesus. Nós representamos a Santa Vó Rosa. Nós representamos e anunciamos o profeta Irmão Aldo, nos tempos de hoje. Então esta igreja, ela precisa estar nesse patamar de fé, nesse patamar de igualdade, de sempre procurar cultivar em nossos espíritos, em nossa alma, essas qualidades divinas, que edifica, que moraliza, que santifica, que consagra e que dá a nós o direito de sermos bem-aventurados enquanto vivermos aqui na terra. Prezados, eu passo a fazer a leitura da outra mensagem. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, quando ainda estavam em seu corpo físico entre nós, assim nos ensinavam sobre a fé e a confiança no poder de Deus. A Santa Vó Rosa sempre dizia: quem em Deus confiou nunca se enganou. E nós
acrescentamos estas palavras para os tempos atuais. Quem na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo confiar sempre vencerá. A fé, a confiança e a esperança, prezados, são 3 virtudes importantíssimas para quem quiser vencer e ser feliz e abençoado. Eis um cântico de louvor do salmista e rei Davi, expressando a sua fé, confiança e esperança no poder de Deus. O meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparai para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo faz refletir sobre o amor e a bondade de Deus, que providencia as necessidades de cada dia, tanto materiais como espirituais, e sempre nos protege e nos livra do mal. São palavras de sabedoria e virtudes de um filho fiel, reconhecido do valor de Deus. Esse cântico é a verdadeira imagem consoladora de nosso Senhor Jesus. E nesses dias atuais, nesses tempos atuais, da Santa Avó Rosa, que juntos concedem este banquete espiritual através de sua igreja, a nossa Igreja Apostólica, e do pastor desse rebanho, o nosso Santo Irmão Aldo. O vale da sombra da morte são os perigos e as lutas que surgem contra os filhos de Deus, para afastá-lo do bom caminho e criar dificuldades em sua vida. Quem confiar no poder de Deus e de Jesus, dados a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que contam também com a ajuda da Virgem Maria Santíssima e dos santos dos céus, não temerá mal nenhum. No trecho que fala sobre a mesa preparada na presença dos adversários, de respeito à sabedoria, à prudência e o domínio próprio que esses santos concedem aos fiéis para se livrarem de problemas, de atritos com qualquer pessoa que tentar lhe criar embaraços. Bondade e misericórdia são virtudes que não podem faltar para vencer sua jornada aqui na terra. Habitar na casa do Senhor para todo sempre é amor, sua Santa Igreja Apostólica, suas reuniões, pois é a casa do Senhor onde o fiel encontrará a palavra sábia da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo
para a felicidade eterna do convertido e filho de Deus. Prezados e estimados irmãos e internautas, o segundo tema fala sobre a fé e a confiança e a esperança em Deus e em seus santos. É o que nós precisamos cultivar em nosso meio. Prezados, eu volto a dizer, a igreja apostólica, ela é uma igreja poderosa, porque se manifesta entre nós um grande poder magnífico com as magnitudes do Espírito Santo do Pai. E esta igreja foi preparada e restaurada por Jesus. E Jesus, com o grande poder dele, junto com a nossa Mãe Maria Santíssima, ele nos deu o direito. E esse direito de sermos apostólicos, de representarmos o reino dos céus, nos tempos de hoje, onde esta igreja tem também a grande felicidade e o privilégio de termos em nosso meio o Espírito Consolador da promessa dele, Jesus. Tivemos também e temos o pastor por excelência da promessa dele, Jesus. Santa Vó Rosa, o Consolador, ela nos ensinou assim, a termos fé, a ter esperança, a ter confiança em Deus e em seus santos. Porque, prezados, o nosso Deus e Pai, Ele nos oferece, Ele está nos oferecendo a todo tempo. Quando nós nos reunimos na casa dEle, esse banquete espiritual, onde nós nos alimentamos com a unção e a plenitude do Espírito Santo dele, Deus. E esse grande poder, ele transforma a vida, ele convence, ele inspira, ele dá alívio para muitas dores, ele nos ensina a termos discernimento para sabermos o que é bom, o que não é bom para nós. Tudo veio de uma fonte de sabedoria. E essa fonte de sabedoria se encontra em nosso meio. O grande poder magnífico do Pai, onde a igreja apostólica tem esse privilégio. E devemos cultivar e preservar em nosso espírito essa fé, a confiança e a esperança nele, Deus, e em seus santos. Porque Ele, Deus, é tão bondoso que Ele não desampara todos nós, de ninguém, desde quando nós fazemos a nossa parte, prezados. Então, prezados irmãos, vamos, a igreja apostólica que somos nós, um povo que foi consagrado por Jesus, um povo que foi e é santificado por Jesus, e que tem à nossa frente os dois santos que foram preparados por Ele, Jesus, que vem nos consolando, que vem nos abençoando, que vem nos protegendo e nos amparando. Esses dois santos são Santa Vó Rosa e Profeta Irmão Aldo. E tudo o que eles fazem em favor da igreja, eles fazem em nome do Pai. Eles fazem por intermédio da unção do Espírito Santo do Pai. Então essa igreja, a igreja apostólica, ela é dirigida e conduzida através dessa unção magnífica. Então, prezados, não devemos perder um tempo sequer. O banquete é oferecido. Cabe a nós agora queremos nos alimentarmos. Não devemos perder um segundo de nossa vida, de agradecermos a Deus, de exaltarmos ao nosso Deus, pela bondade infinita,
de conceder a nós, o povo atual, de termos e pertencermos à igreja dele, Jesus, de termos em nosso meio o grande poder transformador em nosso meio, porque foi dado a Santa Vó Rosa esse direito. Foi dado ao profeta irmão Aldo, que através dos seus ensinamentos, eles conseguem transformar vidas. Eles conseguem manifestar o grande poder de convencer alguém para que venha para o nosso meio. Mas eles precisam de uma igreja que verdadeiramente representem eles. Então, prezados, antes de nós finalizarmos a nossa reunião com a oração, o coral irá apresentar o hino com o título Bondoso e Valente Coração. Bondoso e valente coração, Santo irmão Aldo, primaz querido irmão, aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Humilde e valente coração, adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe, Virgem Maria, com muita alegria, te guarda noite e dia, o poder celestial.
corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo, porque tens um grande amigo, santo profeta Daniel, que contigo vem do céu e é o teu grande companheiro. Santa Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste um ministério com amor, de ser o sucessor da Santa Rosa, o nosso Consolador. Prezados irmãos, em nome do nosso santo querido irmão Aldo, eu quero agradecer aos nossos irmãos regentes, o coral, pelos hinos que apresentaram. Eu agradeço também, em nome dele, profeta, a presença de pastores, diáconos e diaconisas e pelo trabalho que fizeram no dia de hoje. Agradeço também, em nome dele, profeta irmão Aldo, a presença de todos os irmãos e irmãs. E quero agradecer também, em nome dele, primaz, aos nossos irmãos e amigos internautas que nos acompanharam via internet. Quero dizer a todos também que eu fiquei feliz de participar com os irmãos daqui da sede, da reunião de ontem,
e de hoje, e espero voltar em outras ocasiões vindouras. Prezados, nós iremos finalizar nossa reunião com uma oração. Eu convido os que estão sentados que se coloquem em pé, por gentileza. Oramos. Pai Santo, Todo-Poderoso, te amamos e te glorificamos. E não temos palavras, Pai, para te agradecer por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concedeu, de aqui podermos nós nos encontrarmos no teu santuário, onde nós participamos da reunião de hoje, em comunhão com o teu Santíssimo Espírito, ó Pai, e com a presença de santos e anjos, nós nos alimentamos da unção e da plenitude do teu Santíssimo Espírito. Louvamos e glorificamos e agradecemos a Jesus, o Príncipe da Paz, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Forrosa, o glorioso Espírito Consolador, e ao profeta santo irmão Aldo. Ó Pai Santo, estamos agora finalizando a nossa reunião com esta oração. O teu povo, a tua igreja está diante do teu grande poder, da tua majestade, rogando e suplicando a tua bênção, Pai. Eu peço que o Senhor conceda ao profeta irmão Aldo, que em teu santíssimo nome distribui a tua bênção para o teu povo, para a tua igreja que se encontra aqui comigo e para os internautas também, concedendo eles saúde, paz, alegria, felicidade e entendimento. Rogo também as bênçãos dele, profeta irmão Aldo, para esses pedidos de oração cujos nomes se encontram aqui no altar. Conceda as bênçãos ao profeta que eles te pedem através desses pedidos que eles colocaram aqui no altar. Profeta Santo, o teu povo, a tua igreja, irá voltar para as casas deles. Dê eles um bom retorno. Livra eles de todo mal, de todo perigo. Dá para todos nós uma boa noite de descanso e um bom dia de amanhã. Prezados irmãos, despeço de todos com as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, bem como da Santa Forrosa, o glorioso Espírito Consolador, e as bênçãos do profeta irmão Aldo estejam com todos. Amém.